Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver o conteúdo da nossa aula. Aula 20, objeto de conhecimento, trigonometria no triângulo retângulo, razões trigonométricas, detalhamento, conceitos e definições das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então vamos à nossa aula. O triângulo retângulo, ele apresenta várias medidas, tanto de lado quanto de ângulos, de onde a gente pode tirar algumas relações e usar esses cálculos. Vamos começar aqui vendo os elementos do triângulo retângulo. Então, observem, o triângulo retângulo, ele é a metade de um retângulo, daí vem esse nome. Então, olha só, se a gente completar aqui este triângulo, observem que nós vamos ter um retângulo, correto? E o retângulo, ele tem o quê? Todos os ângulos retos. Mas quando a gente divide um retângulo ao meio, aqui pela diagonal, essa linha que passa aqui no meio, a gente obtém um triângulo retângulo, onde sempre vai ficar um ângulo reto. A gente normalmente encontra triângulos retângulos nessa posição aqui. Mas ele pode estar desse jeito aqui que a gente está vendo ao lado. Este triângulo, ele é exatamente igual ao primeiro. Então, vejam, se a gente estender aqui o triângulo, a gente vai ter um outro retângulo, onde metade dele a gente vai observar o quê? Que ficou aqui um ângulo reto também. Então, não se assustem quando vocês virem um triângulo retângulo que esteja com um ângulo de 90 graus para o outro lado. Geralmente ele está aqui embaixo. Mas esse símbolo, ele já identifica que o ângulo é reto, ele vale 90 graus. E quais são os elementos desse triângulo? A gente tem três lados. Temos os lados que têm a medida que vai do ângulo A até o ângulo B, a gente representa por AB com essa barra em cima. Temos a medida que vai do ângulo B até o ângulo C, a gente pode representar por essa medida. E também temos a medida que vai do ângulo A até o ângulo C, que a gente pode representar como AC e uma barra em cima. Ainda assim, cada um desses lados, eles têm uma medida que equivale a um número. Mas quando a gente não conhece esse número, a gente pode denominar eles por letras. Geralmente, a gente identifica aqui o lado maior do triângulo retângulo como A, o outro lado como B e o outro lado como C. E aqui a gente também tem denominações para os ângulos internos. Os ângulos internos que a gente tem no triângulo retângulo é o mais conhecido, o ângulo de 90 graus, e temos esses dois outros ângulos agudos. Por quê? Eles são menores que 90 graus, por isso eles são ângulos agudos. E a gente pode representar eles de várias formas. Aqui a gente tem novamente a medida de cada lado. A medida A é a medida de B até C. A medida B é a medida que vai do A até o C. E a medida C é a medida que vai de A até o B. Então, vejam, as medidas dos ângulos a gente representa por letras maiúsculas. E as medidas dos lados a gente representa por letras minúsculas. Agora, vamos ver as medidas dos ângulos. Então, esse ângulo aqui, o ângulo reto, a gente pode dizer que é a medida do ângulo que está aqui, ó, a medida de B a C. Por quê? Porque é o ângulo que está aqui centralizado no vértice A e ele está entre os ângulos B e C. Então, a gente pode chamar ele de ângulo BAC ou simplesmente de ângulo A com o circunflexo aqui em cima do A. O mesmo vai valer para as medidas dos demais ângulos. A medida B do ângulo B é a medida
de ABC. E, finalmente, a medida do ângulo C é a medida de ACB. Ok? Então, já identificamos as medidas dos ângulos e as medidas dos lados desse triângulo retângulo. Então, agora a gente vai ver as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Por que são razões trigonométricas? A palavra trigonometria, ela tem um significado. Tri vem de triângulo, gono vem de ângulos e metria vem de medir ou de medidas. Então, a trigonometria nada mais é do que a gente medir triângulos. E daí vem as relações, tanto dos ângulos quanto dos lados. Vamos ver aqui o que é a trigonometria. No caso, as relações trigonométricas no triângulo retângulo, primeiramente. Vamos ver esse triângulo retângulo, que a gente já conhece. Temos os ângulos A, B e C, representados por letras maiúsculas, e temos as medidas dos lados, A, B e C, representados por letras minúsculas. Fixando um ângulo agudo B. Então, a gente vai pegar como referência este ângulo aqui, o ângulo B. A gente vai ter as seguintes relações. O seno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Nós já sabemos quem é a hipotenusa. Ela é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Mas quem é o cateto oposto? Lembram que eu pedi para a gente fixar esse ângulo B? Esse ângulo B ele vai ser a nossa referência. E quem vai ser o cateto oposto ao ângulo B? Vai ser exatamente a medida do lado que está oposta ao ângulo B. Então, nesse caso, o cateto oposto ao ângulo B é o lado de medida B. E o seno a gente faz usando o cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa, ou seja, a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Esse é o seno do ângulo B. Agora vamos ver o cosseno do ângulo B. O cosseno do ângulo B vem ser o cateto adjacente. E quem é o cateto adjacente? A gente já viu que o cateto oposto é aquele valor que está ali oposto ao ângulo. O cateto adjacente é a medida que está aqui, no mesmo lado que o ângulo. Nesse caso, o cateto adjacente ao ângulo B é a medida C. E o seno é dado pelo cateto adjacente, pela razão entre C e a hipotenusa, que é A. Então, o cosseno do ângulo B é C sobre A. E a gente também tem a tangente de um ângulo agudo, que vai ser a razão entre o cateto oposto ao ângulo B, que é o lado B, e o cateto adjacente ao ângulo, que nós já vimos que é o lado C. Então, a tangente de B é B sobre C. A outra relação que a gente tem é a cotangente de um ângulo, que é a razão entre o cateto adjacente, que é o cateto que está aqui ao lado do ângulo, e o cateto oposto. No caso, a cotangente do ângulo B é C sobre B, é o contrário da tangente. Temos aqui o triângulo retângulo CDE. Ele apresenta um ângulo reto, aqui em C. Então, temos um triângulo retângulo. Quais os outros lados que a gente tem? A gente tem o 2, que é um cateto, e temos o 4, que é o outro cateto. O que nós não temos ainda é a hipotenusa. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar calcular o seno de D, o cosseno do ângulo D, a tangente de D, a cotangente de D, o seno de E, o cosseno de E, a tangente de E e a cotangente de E. Vamos fazer um de cada vez. Então, a gente viu agora há pouco que para calcular seno, cosseno e tangente, a gente vai precisar dos elementos do triângulo retângulo, que a gente tem que fixar o ângulo,
ter a referência ali do ângulo que a gente vai usar, precisamos saber, para o seno e para o cosseno, precisamos do cateto oposto ao ângulo, do cateto adjacente ao ângulo e da hipotenusa. Para tangente e para cotangente, a gente só precisa do cateto oposto e do cateto adjacente. Mas nesse triângulo aqui, a gente ainda não tem a hipotenusa. Como que a gente faz para calcular o valor dessa hipotenusa para então a gente poder calcular o seno e o cosseno? A gente vai usar o teorema de Pitágoras. Então vamos primeiro calcular a hipotenusa para a gente poder fazer as relações trigonométricas. Vamos lá. Então, a hipotenusa, que é essa medida aqui, que vai do ângulo D ao ângulo E, a gente calcula como? DE ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4. Então, DE ao quadrado é igual a 16 mais 4, que dá 20. Então, DE é igual a raiz quadrada de 20. E aí a gente tem agora todas as medidas que a gente precisa para calcular o seno e o cosseno. DE é igual a raiz quadrada de 20. Então, essa é a medida da hipotenusa. Aqui, ó, raiz quadrada de 20. A medida que vai do ângulo C até o ângulo D é 2. E a medida que vai do ângulo C até o ângulo E é 4. Está aqui. E dependendo do que a gente vai usar, da relação que a gente vai usar, os lados 2 e 4, eles vão ser ou cateto oposto ou cateto adjacente. Aqui no item A, a gente precisa calcular o valor do seno de D. Então, qual o ângulo que a gente tem que fixar? Temos que fixar aqui, o ângulo D. Ele vai ser a nossa referência. Qual é o seno de um ângulo? A gente divide o cateto oposto pela hipotenusa. E agora a gente vai identificar quem é o cateto oposto a D. O cateto oposto aqui a D é esse, ó, é o 4. Então, 4 sobre a hipotenusa. A hipotenusa a gente acabou de calcular, é raiz quadrada de 20. Então, o seno de D é 4 sobre raiz de 20. Pronto. Terminou o nosso problema? Ainda não. A gente precisa racionalizar. Então, a gente vai multiplicar por raiz de 20, tanto o numerador quanto o denominador. Aí nós vamos ter 4 raiz de 20. Raiz de 20 vezes raiz de 20 é 20. Posso deixar assim? Posso, mas eu ainda posso simplificar esse valor, dividindo o numerador e o denominador por 4. E aí a gente vai ter raiz quadrada de 20 dividido por 5. Então, esse é o valor do seno do ângulo D. Agora, a gente vai calcular o valor do cosseno do ângulo D. Para calcular o cosseno, a gente precisa do cateto adjacente e dividimos pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente do ângulo D? É o valor que está aqui ao lado dele, é o 2. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é a raiz quadrada de 20. Vamos deixar dessa maneira a resposta? Não, a gente não pode deixar a raiz quadrada no denominador. Então, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 20. Então, vamos ter 2 raiz de 20 sobre 20. E aqui ainda é possível a gente simplificar, dividindo o numerador e o denominador por 2. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 20, 2 por 2 é 1, 20 por 2 é 10. Então, raiz de 20 sobre 10.
A gente ainda poderia desenvolver essa raiz quadrada de 20 aqui. Ela não é exata, mas a gente consegue tirar um valor daí de dentro. Mas a gente não vai fazer isso agora. Vamos focar aqui em identificar quem são seno, cosseno, tangente e cotangente. Vamos agora para o item C, onde a gente precisa determinar a tangente do ângulo D. Então, a gente continua fixando o ângulo D. E quem é a tangente? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a D? É o 4. Então, vai ser 4. Quem é o cateto adjacente? O cateto que está aqui ao lado do D. É o 2. Então, vai ser 4 sobre 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, a tangente do ângulo D é igual a 2. A cotangente é o contrário da tangente. Ela é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Quem é o cateto adjacente ao ângulo D? A gente já sabe que é o 2. E quem é o seu cateto oposto? 4. Dá para a gente dividir 2 por 4? Não, mas a gente consegue simplificar, dividindo o numerador e o denominador por 2. Então, vamos ter 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, o valor da cotangente do ângulo D é igual a 1 sobre 2, ok? Então, a gente já definiu aqui seno, cosseno, tangente e cotangente do ângulo D, usando o Teorema de Pitágoras para calcular a hipotenusa e as relações trigonométricas no triângulo retângulo, fixando o ângulo D para encontrar seno, cosseno, tangente e cotangente. Agora, a gente vai encontrar essas mesmas relações para o ângulo E. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fixar o ângulo E. Para calcular o seno de E, a gente vai precisar do cateto oposto. Então, vamos fixar o ângulo E, é esse aqui. Quem é o cateto oposto a E? É o 2. Então, aqui, ó, a gente pode dizer que CD é o cateto oposto, CO. Quem é o cateto adjacente? É o valor que está aqui ao lado do E. É o 4. Então, o 4, que é a medida de C até E, é o cateto adjacente. E quem é a raiz de 20? É o valor que a gente encontrou aqui da hipotenusa. Então, a raiz de 20 é a hipotenusa. E agora sim a gente consegue identificar qual o valor do seno do ângulo E. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é 2 e a hipotenusa é raiz de 20. A gente já sabe que a gente multiplica aqui o raiz de 20, o numerador e o denominador. Então, nós vamos ter 2 raiz de 20 sobre 20. E simplificando por 2, nós vamos ter que o seno do ângulo E é raiz quadrada de 20 sobre 10. Agora, a gente vai calcular o cosseno do ângulo E. O cosseno do ângulo E vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é 4, a hipotenusa é raiz quadrada de 20. Então, a gente racionaliza multiplicando por raiz quadrada de 20 no numerador e no denominador. Vamos ter 4 raiz de 20
sobre 20. E simplificando por 4, nós vamos ter esse resultado. Raiz quadrada de 20 sobre 5. Esse vai ser o valor do cosseno do ângulo E. Agora vamos continuar para resolver a tangente e a cotangente do ângulo E. Para resolver a tangente, a gente pega o cateto oposto e divide pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao ângulo E? É aqui, é o 2. Esse é o cateto oposto. E o 4 é o cateto adjacente. O cateto oposto é 2, cateto adjacente, 4. Não dá para a gente dividir, mas dá para a gente simplificar por 2. Então, nós vamos ter 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, a tangente do ângulo E é 1 sobre 2. Agora, vamos ver quanto é a cotangente do ângulo E. A cotangente do ângulo E é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. O cateto adjacente é 4, o cateto oposto é 2. A gente consegue dividir 4 por 2, que dá 2. Então, a cotangente do ângulo E é igual a 2. Pronto. Temos aí todas as relações trigonométricas que foram pedidas, tanto para o ângulo D quanto para o ângulo E. Agora, vamos para mais uma questão. Calcule as razões trigonométricas seno, cosseno, tangente e cotangente dos ângulos agudos do triângulo retângulo, em que um dos catetos mede 3 e a hipotenusa mede 2 raiz de 3. A gente tem agora o nosso triângulo retângulo, as medidas da hipotenusa, que é 2 raiz de 3, um cateto é 3, o outro cateto a gente não sabe, e a gente tem aí os ângulos X e Y. Então, vamos calcular o que está faltando, né? Temos que calcular primeiramente um cateto. Então, vamos resolver o nosso problema. Para calcular o cateto C, o que a gente vai fazer? Usar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa está aqui, 2 raiz de 3 ao quadrado, igual ao cateto ao quadrado, 3 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é o C ao quadrado. Então, desenvolvendo aqui, nós vamos ter 2 ao quadrado, que é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3. 3 ao quadrado é 9, mais C ao quadrado. 4 vezes 3, 12. O 9 estava positivo, ele vem para o primeiro membro negativo. Então, vamos ter 12 menos 9 igual a C ao quadrado. Ou seja, C ao quadrado é igual a 3. E o C, ele é a raiz quadrada de 3. Pronto, temos o valor do cateto que está faltando. Agora, a gente consegue calcular as relações trigonométricas. Seno de x, então veja, o ângulo x está fixado. Quem vai ser o seno? O seno vai ser o cateto oposto a x, que é o 3, sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 3. Então, vamos ter 3 sobre 2 raiz de 3 como o valor do seno. Só que a gente vai deixar dessa forma? Não, a gente precisa racionalizar. Então, vamos multiplicar por raiz de 3 no numerador e no denominador. Então, nós vamos ter 3 vezes raiz de 3 igual a
3 raiz de 3. 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é o mesmo que 2 vezes 3. Então, o que a gente já consegue fazer aqui? Cancelar o 3 com 3, o que sobra para a gente? Raiz de 3 sobre 2. Então, esse é o valor do seno de x. Agora, para calcular o cosseno de x, pegamos o cateto adjacente a x. Esse valor de c a gente já sabe, a gente calculou. Ele é raiz quadrada de 3. Então, o cosseno de x vai ser raiz quadrada de 3, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 3. Vejam que a gente consegue dividir aqui, ó, raiz de 3 por raiz de 3, ou mesmo cancelar raiz de 3 com raiz de 3, quem sobra aqui em cima é 1. Tem alguém ali, não é 0, é o 1. Então, temos que o cosseno de x é 1 sobre 2. Pronto. A tangente de x vai ser o cateto oposto a x, que é o 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o raiz de 3. Mais uma vez, a gente vai precisar racionalizar. Vamos racionalizar aqui do lado. 3 raiz de 3, 3 sobre raiz de 3. A gente multiplica por raiz de 3. Vamos ter 3 raiz de 3 sobre 3. E aí a gente cancela 3 com 3. O que sobra para a gente? Raiz quadrada de 3. Então, na verdade, o valor da tangente de x é raiz quadrada de 3. Então, tangente de x é raiz quadrada de 3. A cotangente é o cateto adjacente, que é o raiz de 3, dividido pelo cateto oposto, que é o 3. Então, a cotangente é raiz de 3 sobre 3 e a gente não precisa mexer nela. Agora, vamos calcular as relações trigonométricas em relação ao ângulo y. A gente vai fixar aqui este ângulo y. O valor de c a gente já calculou. Esse c aqui vale... Vou colocar aqui que esse c é raiz quadrada de 3. E o que a gente tem? O seno é o cateto oposto a y, raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 3. A gente cancela raiz de 3 com raiz de 3 e vamos ter que o seno de y é igual a 1 sobre 2. O cosseno de y vai ser o cateto adjacente a y, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 3. A gente já fez esse cálculo e a gente viu que esse resultado aqui, depois que a gente racionaliza, é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, porque ele é o mesmo valor que o seno do ângulo x. Agora, a tangente de y, nós temos que é o cateto oposto a y, raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é 3. E a cotangente de y é o cateto adjacente a y, que é o 3, sobre o cateto oposto, que é raiz de 3. E esse cálculo a gente também já fez, a gente já racionalizou e viu que ele é igual a raiz quadrada de 3. Então, essas são as relações trigonométricas no triângulo retângulo, onde a gente precisa identificar cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa para a gente obter os valores que a gente quer. E essa foi a nossa aula sobre essas relações trigonométricas no triângulo retângulo.